Muito bom dia a todos. Vamos então dar sequência ao nosso estudo e na manhã de hoje, iniciando o capítulo de número 4 do livro, da parte segunda do Livro dos Espíritos. Nós ingressaremos numa série de questões que são desenvolvidas no presente capítulo e que acabam depois por desembocar na maior questão do Livro dos Espíritos, a 222, que é uma análise acerca da pluralidade das existências. Se nós nos recordarmos, estamos dentro do capítulo que fala a respeito do mundo espírita ou do mundo dos espíritos. E o voltar à realidade espiritual, que nós acabamos de estudar, representa o término da existência. Os espiritualistas, sem exceção, admitem a volta para a realidade mais ampla de algo que transcende ao corpo. Todo espiritualista pensa assim. O que a doutrina espírita vai nos trazer é a possibilidade de compreender que esta volta, ela não é a primeira, que o espírito, entre as idas à realidade maior e a volta à realidade encarnatória, ele desenvolve um largo e profundo aprendizado. Através de questões que envolvem a própria reencarnação, objeto do nosso estudo de hoje, da 166 a 170, nós teremos a chance de, posteriormente, analisar a justiça da reencarnação. A possibilidade de reencarnar em diferentes mundos. Como ocorrem as transmigrações entre tais mundos? Que sorte está revelada que sorte está reservada para as crianças após a desencarnação? Espíritos têm sexo? Como é que se explicam as questões de parentesco, filiação? E mais, temos semelhanças físicas, mas também as temos do ponto de vista moral? O que é das ideias inatas? Percebam que é um conjunto de informações riquíssimo. E eu duvido mesmo que todos aqueles que revisitarem as questões 166 a 170 estacionem na de número 170. Vão avançar, porque estão ali analisadas questões que nos permitem entender, raciocinar de maneira bastante lógica acerca de uma ideia que tempos atrás a imprensa brasileira noticiou ser uma ideia presente na concepção das pessoas que aqui residem, pouco importando se são ou não espíritas. Do ponto de vista censitário, os espíritas seríamos em torno de 4% da população brasileira. Mas ideias como da reencarnação, segundo institutos de pesquisa confiáveis, giram e dominam o pensamento, sendo aceitadas por perto de 60% daqueles que são ouvidos a respeito do assunto. Logo, a doutrina espírita tem para com a reencarnação uma postura bastante interessante,
porque outras escolas já a anunciaram. Basta que nós visitemos escritos antigos, o Bhagavad Gita, o Mahabharata, o livro tibetano dos mortos, a própria Bíblia. São pontos que deixam claro, numa linguagem às vezes cifrada, que a existência da pluralidade de experiências é real. Para ilustrar a nossa conversa, eu vou iniciar evocando uma exposição feita por Divaldo Pereira Franco, cujo conteúdo foi objeto de críticas na internet, notadamente em alguns blogs que são especializados em criticar a doutrina espírita, mas que, quando feita a exposição, o que ocorreu por parte do médium foi um equívoco em relação a nomes, mas os fatos não são inverossímeis. E mais do que isto, tais fatos foram objeto de uma publicação francesa ocorrida no ano de 1958, de autoria de duas pessoas, Pierre Neville e Germain Boguet. Pierre Neville e Boguet se debruçam sobre uma experiência que o Divaldo narra, e a sua narrativa é tão marcante, tão forte, que quando eu ouvi a palestra, felizmente a minha memória auditiva é boa, eu nunca mais me esqueci. E ao conhecer a obra, ter dela informações pela biblioteca, os arquivos da Biblioteca Francesa, ficou-me muito claro que o episódio é bastante interessante. Mas, evocando Hernani Guimarães Andrade, numa obra que todos temos acesso e cuja leitura deveria nos embasar quando vamos pesquisar reencarnação, porque ele se reporta a casos de reencarnação ocorridos no Brasil, nós encontraremos uma expressão que o professor Hernani fazia questão que guardássemos. Os casos sugerem, os casos ilustram, mas não temos uma prova. Eu pergunto, o que é essa prova que buscamos? Já não nos basta a sugestão? Queremos o RG, o CPF, o comprovante expresso. Ora, o conhecimento espírita acerca do assunto é bastante interessante. E nos diz que o espírito, nas romagens que retoma, traz consigo ideias, a somatória do que construiu, mas muitas vezes quer esconder-se, porque se envergonha de atos que praticou. Pesquisadores no mundo todo, como nós veremos, analisam essa hipótese. Mas vamos à história. O ambiente é lúgubre, diz-nos Divaldo, até porque as pessoas resistem a estar num cemitério. As portas estavam fechadas e, caminhando celeremente, naquele finalzinho de tarde, começo de noite, 4 pessoas se dirigem aos fundos do cemitério de Montmartre, em Paris. André de Pio, conhecido hipnotizador, que é quem motiva o livro. Neville, que faz as anotações, ele depois produzirá, juntamente com a companheira de jornada e de pesquisa, que era mulher de um deputado,
que representava a sua província na legislação francesa, acompanham uma jovem em nítido estado de hipnotismo. Eles andam e ela, chegando ao final do cemitério, estanca diante de um cercado e diz: é ali que eu estou enterrada. Como? Ela junta a emoção da revelação e ao estado de hipnotismo e desmaia. Eles a recolhem porque tem de Pio a certeza que ela sofrerá um impacto muito grande. Ela houvera sido trazida do consultório até ali em transe. Como reagiria ao ver-se no cemitério, já que aquela persona que era hoje estava, não tinha notícias sobre aquela anterior existência que, hipnotizada, ela revelava. Ela é acolhida, saem, voltam para o consultório e ela já recobrando o que estávamos fazendo no cemitério. É quando Neville pede a Pio lhe mostre as fitas, porque os depoimentos foram gravados. E naquelas sessões de hipnose, ela voltava à França, à época napoleônica. E na narrativa que desenvolvia, começada, como sempre, do fim para o início, ela foi tomando conhecimento de uma história muito interessante. O Marechal Lefebvre e Pauline Boguet, irmã de Napoleão, tiveram um caso. Ele era casado. E desse relacionamento surgiu uma criança. Esta criança de nome de nome Marilise, Pauline era a irmã de Napoleão, de nome Marilise, houvera sido mandada para a Normandia. Tinha sido criada lá por um casal que lhe cuidara durante toda a infância e adolescência. Mas ela era doente, apresentava uma deficiência respiratória muito grande. E soube que sua mãe não era aquela que se devotava ao seu cuidado. Quis conhecê-la. Tanto insistiu que foi levada até onde estava a mãe, que vivia no meio da corte napoleônica. E a tratava, mas com discrição, mantendo-a num lugar afastado. Mas ela pôde saber parte da sua história, e ela vai relatando isto com uma naturalidade imensa. Quem era aquela mulher na presente existência? Uma senhora, mãe de 2 filhos, que tinha enxaquecas horríveis e, procurando o tratamento, acabou sendo induzida a ir ao magnetizador. Daí porque ela estava perante André de Pio. E nas experiências que ele fez e fazia para ajudá-la a tratar aquela moléstia, eis que numa das sessões ela abre uma janela imensa e começa a narrar a última existência. Fala a respeito disso. E evidentemente, como nós vamos nos perceber agora, ela, vivendo no meio de toda aquela gente, na corte francesa, se apaixona por um homem casado. E a mãe lhe diz: isto não é possível. Mas eu o amo. Não dá. Como vou viver sem ele? Não sei, mas terá que viver. Não podemos destruir em nome da nossa felicidade a felicidade de outros. Isso dói muito em nós e naqueles que a sofrem. A vida nos ensina a entender isto. Pois eis que a jovem, apaixonada como estava
adoece. E adoecendo, acaba por vir a óbito. E diz na narrativa: meu corpo foi levado e sepultado em Paris. Saímos à noite, às escondidas, eu me lembro bem. Como você se lembra se estava morta? Eu me lembro porque estou aqui narrando. Eu não morri. Que coisa interessante. Qual cemitério? Montmartre, em Paris. Vamos até lá. E hipnotizada levaram. No dia seguinte, já dá para perceber. Quem estava lá logo que o cemitério abriu? O trio. E foram, escuta, quem está enterrado aqui? É fácil, vamos aos registros. E chegaram nos registros e a surpresa. Esta área é interditada para que revelemos os nomes dos que estão. Aliás, só iniciais. Como assim? Napoleão determinou que ali fossem enterrados pessoas, corpos de gente ligada a uma parte não muito clara da sua vida. E todos os que ali estavam sepultados só eram identificados pelas iniciais. Quer dizer que Marilise não dá para saber. Temos um M aqui, temos um P ali, temos um S lá, mas as pessoas que estão ali nós não sabemos. Então, estamos na estaca zero. Dipio resolve colocá-la, porque na narrativa ela dizia tinha residido num palácio, uma grande construção que ficava na Ballier, né, na periferia parisiense. E ela, então, conduzida outra vez à hipnose, embora já muito mais resistente, porque era católica. E dizia ao professor Dipio: essa história é muito estranha, eu não sei o que é isso que o senhor diz, que é reencarnação. Não é possível. Mas induzida, ela é conduzida até essa cidade. E aí as surpresas são fantásticas, porque ela chega e vai descrevendo a cidade, sem que jamais houvesse posto ali os pés. Vamos aqui, 2 quadras, 3, vamos chegar num lugar, há um bosque, depois do bosque um caminho e chegamos a uma casa. Ela automaticamente, na porta da casa, bateu na aldraba, alguém atende e ela então ingressa no recinto e faz uma pergunta a queima-roupa: onde está a tapeçaria que revestia essa parede? E o zelador da casa diz: como é que a jovem sabe disso? Como sei disso? Eu morei aqui. Com essa idade? Não. Na guerra, as tapeçarias e os objetos de valor da casa foram retirados e conduzidos ao Louvre, mais tarde, depois que a guerra foi ultrapassada. Não é possível que você tenha visto essa tapeçaria. Eu a vi. E anda pela casa descrevendo os cômodos, onde ficava, porque ficava. E o dito cujo do zelador diz: essa moça leu algum livro que precisa me contar, porque ela dá detalhes sobre a casa que eu não sei, até que ela para diante de uma parede e diz: eu morri aqui, onde estão os quartos? E ele fala: menina, você errou de casa, não há quarto nenhum aqui. Existem quartos, 2 à direita, 3 à esquerda, o segundo da direita. Eu estava lá. O que fazer? Como eles tinham aquela mulher de deputado na legislação francesa, mas o castelo era tombado, e era uma pesquisa, vem o pedido: podemos fazer um furinho na parede? Não. Pequenininho. Não. Mas se a gente fizer e descobrir o que ela fala, pode ser um tesouro. Aí, talvez sim. Faça o furo. E a surpresa veio. A parede havia sido selada. Em direção à terra, num subterrâneo, os 5 cômodos. 3 de um lado,
2 do outro, e nem os donos do lugar, que haviam adquirido posteriormente, já no século XX, tinham noção sobre o assunto. E ela então narra: tive uma crise muito forte, a tuberculose me consumia, eu aqui fui trazida, não resisti e morri. Na calada da noite, retiraram-me o corpo e fui levado para Paris. Na conclusão, os autores nos afirmam o seguinte: Denise Creteio foi Marilise? No passado e no presente, uma aventura histórica através da hipnose. É possível dizer que ela era esta mesma pessoa? Os que pedem provas dirão: mas onde estão os que sabem que a reencarnação deixa traços? Certamente encontrarão aqui uma sugestão muito forte. O local do cemitério, efetivamente, ela poderia saber que ali estavam parentes de Napoleão. Curiosamente, os zeladores do cemitério não sabiam. No livro do século XIX estava a informação com iniciais. Mais nada. O episódio da casa, os proprietários não sabiam. A tapeçaria foi encontrada e fotografada no Louvre, faz parte da obra. Os cômodos, todos eles fotografados. A parede, depois de descoberta a existência, foi aberta e aquilo anexado ao imóvel. Reencarnação, meus amigos, é exatamente isto. Os sinais que ela deixa nem sempre são manifestos, mas a ideia que ela encerra é facilmente compreensível por todos nós. Exatamente porque não somos criaturas que estão tendo a primeira experiência, na oportunidade que agora temos. E podemos, como veremos pelo estudo que o professor Rivail faz, das questões que apresenta aos espíritos, poderemos estar conscientes e cientes de que a nossa jornada às vezes não se deu no planeta em que presentemente nos encontramos. O fato é que a reencarnação se apresenta como o veículo mais adequado para que entendamos a justiça divina e compreendamos certos acontecimentos, certos dissabores, certas limitações que às vezes não encontram resposta na presente reencarnação. Questionava-me uma mãe desesperada: por que motivo seu filho, aos 3 anos, desenvolvia um câncer cerebral, num tumor maligno de grandes proporções, e ela me dizia o que ele fez. Agora, talvez, nada. Mas numa oportunidade pretérita, é possível. O quê? Mas ele pode ter vivido? Não, ele viveu outras vezes. Todos vivemos. Aqueles que se dedicam ao trabalho com crianças na primeira infância, às vezes descobrem alunos com uma facilidade tremenda para o domínio de outras línguas, enquanto alguns, meu Deus, não saem do the books on the table. E olha que já é um table complicado. Às vezes sai tablet, né? É o tablet, não, é o table. Ah, não é table, é tablet. O que é isso senão a presença de experiências anteriores? Nos nossos equívocos,
nos nossos ajustes. A questão de número 166 é claríssima. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se, sofrendo a prova de uma nova existência? Olha a justiça e a bondade de Deus escancaradas. Porque sabemos das nossas limitações, das dificuldades que temos de vencer os nossos próprios equívocos. Queremos melhorar e não conseguimos. Eu não sei se vocês passam por isso, mas eu vivo com essa coisa me atazanando. Nazil não dá mais para agir assim. E lá estou eu agindo igual. Mas não é possível, você não sabe tanto, você não diz que isso e aquilo, por que você insiste? Porque isto está enraizado em mim. E eu precisarei modificar-me, precisarei melhorar-me. Não bastará crer. Não. Infelizmente ou felizmente, não. Digo felizmente, porque nós segregaríamos da oportunidade evolutiva aqueles que não acreditam nas religiões que os homens criaram. Porque a racionalidade já nos demonstra que Deus não criou religião alguma. São as nossas visões que nos impedem ter largo alcance das coisas, que nos fazem deduzir raciocínios assim: esta religião é criada por Deus. Verdade. Sim, é verdade. E Hermínio Miranda, numa obra rara, infelizmente perdida nas reedições, quando nos fala sobre os procuradores de Deus, a obra de 1960, ele diz que tem muita gente se apresentando aí sem o instrumento de mandato. E fala que Deus o mandou encaminhar assim, acolá, o mandou guiar para cá e para ali. Criações humanas, imposições de regras, quando aprendemos que a inteligência suprema e a causa primeira não têm privilegiados. Deus não pode querer melhor a uns do que a outros. Isso contradiz a tudo o que Jesus fez e ensinou. Jesus, apresentando-se como divisor das nossas vidas, vem nos falar através do registro daqueles que o ouviram, ou ouviram os que o ouviram, que Deus é Pai, e sendo Pai, ama a todos. Porque os pais humanos são incapazes de distinção. Nenhum pai tem um filho privilegiado, um filho mais querido. Os pais amamos a todos os que temos a oportunidade de ter, como se nossos filhos fossem. Na verdade, corpo é que gera corpo, espírito não gera espírito. Se nós, falíveis como somos, não cometemos esta iniquidade, Deus a cometeria? Por que então privilégios? Porque alguém que professando esta ou aquela visão religiosa será bem recebido no céu, quando sabemos que todos os que estamos na terra somos criaturas falíveis, e o céu não é o lugar de torpor, de ilusão que se quer vender. A realidade espiritual clama trabalho, dedicação, estudo, compromisso. Logo, meus amigos, só voltando na letra A, que Kardec acresce à pergunta 166, ele quer saber como realiza essa nova existência. Será pela sua transformação como espírito? Depurando-se, Kardec, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso necessária lhe é a prova da vida corporal. E ele vai mais além. Então ela passa por muitas existências corpóreas, e os espíritos dizem sim, todos contamos muitas existências.
E aí nos revelam uma coisa, que o nosso estudo certamente vai permitir voltar outras tantas vezes. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. Quer dizer que eu não preciso de intermediários, então, para abrir as portas do céu? Claro que não. Claro que não. Primeiro precisamos rever esse conceito de céu. Porque se Jesus trabalha, se Deus mantém a criação, ninguém espere chegar na realidade espiritual para viver num doce farniente. Nós precisaremos trabalhar. O que nos diz o livro Céu e Inferno, uma das obras básicas a que o Leopoldo se reportou quando abriu o nosso estudo. O livro Céu e Inferno desmistifica esta visão equivocada que os homens criaram, de um céu de completa inanição, em que espíritos que teriam progredido egoisticamente se esquecem dos que ficaram para trás. Ou daquela coisa terrível, a churrascaria, que se chama inferno, que queima a alma. Porque o corpo a gente sabe onde está. O da Denise Creteio, ela até apontou. O anterior está ali. O anterior está ali. Nos casos sugestivos de reencarnação, Ian Stevenson, Rabindra Banerjee, tem a oportunidade de desvendá-los, de colocá-los à nossa frente. São sempre sugestões, mas são tantas pistas, tantos detalhes, que fica difícil a gente não raciocinar. Mas, Nazil, eu não me lembro nenhuma reencarnação minha. Graças a Deus, que bom. Né? Eu gostaria tanto de saber. Não se iluda com estas coisas que dizem que é espírita, mas não é. Que todo mundo que se proclama ou volta foi alguém no passado importante. Né? Eu fui uma rainha. Verdade, famosa, maravilha. Eu, então, comandante de exércitos. Puxa, que decadência, hein? E hoje está aqui consertando veículos. Está feia a coisa. Deu um mergulho, cara. Quem fomos, as personas que animamos, pouco importa. O que importa é o que trazemos conosco. Esta é uma ilusão efêmera. A Terra desaparecerá. Os mundos físicos vão se fundir e refundir-se, dando lugar às moradas provisórias dos espíritos. Isso as estrelas nos revelam através do Hubble, através dos telescópios postados na Terra. Nós vamos tendo essa informação. Não dá para conciliá-las. E em A Gênese, Allan Kardec promove um estudo da uranografia geral, em que o espírito Galileu Galilei, por intermédio de Nicolau, Camille Flammarion, vai nos descerrar os mundos, os universos. O codificador não fugiu de nada, enfrentou a tudo, demonstrando-nos a racionalidade que a mensagem de Jesus encerra, embora oculta em dogmas, em coisas passageiras, que não tem o menor sentido. Criações humanas. Criações humanas. A resposta que aparece na questão número C é de uma palavra só, evidentemente. Quer dizer que então o homem toma um novo corpo quando volta? Sim, tá. E lá na 330, que não cai na prova, né, o pessoal tem uma preocupação com a prova, está dito assim: sabem os espíritos em que época reencarnarão? Pressentem-na como um cego que se aproxima do fogo. Sabem que tem que tornar, assim como vocês sabem que vão morrer um dia, mas ignoram quando isso se dará. Ainda bem, né? O sujeito ignora e fica numa alegria imensa. Eu não sei se é uma alegria tão imensa assim, mas tudo bem, vamos lá.
nós ignoramos, perfeito, e o espírito, a reencarnação, ela é necessária. André Luiz, em mais de um relato, os mensageiros, naquela parte primeira, nos apresenta as situações vivenciadas por elementos preparados para jornadas reencarnatórias na mediunidade, em que, mesmo tendo com alguma organização planejado os seus retornos, tem medo de voltar a encarnar. Por quê? Porque nós nos comportamos no mundo como mariposas. Vivemos encantados pela luz. A luz do mundo, o calor do mundo, que pode nos queimar e nos retardar o avançar. Mas o espírito volta. Tem uma noção, às vezes pode até planejar. Em Missionários da Luz, Alexandre tem a chance de permitir a André Luiz e a Hilário tomarem informações acerca de como se dá o planejamento reencarnatório. O que o espírito pede, o que os seus avalistas autorizam, o que o conjunto das suas experiências lhe faculta. E lá estamos nós de volta à Terra, prometendo mundos e fundos. Por quê? Qual é o fim objetivado com a reencarnação? Por que temos isso? A resposta é 10. Uma pena que o povo fuja dela, né? Porque ela é dura no início. Sabe qual o fim da gente estar aqui reencarnado? Expiação. É o que está escrito aqui, expiação. Melhoria progressiva da humanidade. Sem isto, onde a justiça? E eles devolvem uma pergunta. Nazil, quer dizer, como nos diz Richard Simonetti, com aquela sua lucidez sempre presente, que reencarnar não é vir para a estação de férias. A gente acha que a reencarnação é um passeio. E passa os anos aqui jogando fora oportunidades preciosas. Ninguém precisa se internar num convento, ir para um mosteiro para dizer que ama a Deus. Precisamos dizer que amamos a Deus pelas nossas ações, no dia a dia, na dificuldade da casa, na transitoriedade do trabalho, no conturbado da vida comunitária. É assim que nós progredimos. Ajustamo-nos com os nossos equívocos, pretéritos, mas muitos próximos, e ao mesmo tempo avançamos. E a humanidade toda avança. Quanto somos melhores? Quanto a doutrina espírita já nos fez parar de cometer certas atitudes, ter certos pensamentos. É complicado, porque embora a gente tenha propósitos, e aqui falo por mim, a concretização deles às vezes é muito difícil. Mas a gente tem bons propósitos. Eu gostaria. E por que não faz? Não sei. Eu sei. Porque sou fraco, do ponto de vista espiritual. Imaturo. Jesus nos revela que aqueles que se sentem fortes, suficientes, podem dizer à montanha dos seus problemas, atire-te ao mar. Mas por que se viu livre deles? Não, porque soube entendê-los e aceitá-los. Por que eu estou experimentando essa limitação? Será que eu for no centro, os espíritos afastam? O quê? A limitação que eu estou sentindo. Se alguém te disse isso, mentiu. Foi um espírita. Cuidado. Pergunta se ele conhece Kardec, se ele leu. E para evitar esse equívoco, leia você. É impossível, com um conjunto de informações assim, disponível, que basta o sujeito reservar 15 minutos no dia e libertar o seu espírito, que as pessoas ainda insistam.
em permanecer na ignorância. É impossível entender isso. Estão aí. Estão aí. Há um custo que não preciso revelar, porque ele está estampado. Não é código de barra, não é nada, está aqui estampado. E que liberta. Nazil, mas será que eu consigo fazer sozinho? Por quê? Você tem algum problema de compreensão? Talvez o problema que a gente tenha é não querer pôr em prática. Agora estamos aqui para espiar, para nos submeter a provas e para evoluir. É limitado o número das existências, os espíritos dizem. Como? Como limitação, Kardec? Aprende o seguinte, né? Aprende o seguinte. A cada nova existência, o espírito dá um passo adiante na senda do progresso. Pelo menos é o que deveria, né? Quando se ache despojado de todas as impurezas, puxa, olha o que vem de resposta. Não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Você pode repetir? Posso. Acho que eu não ouvi direito. Vai ouvir agora. Ó. Não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, uma daquelas 5 obras que pega o ensinamento de Jesus e abre de uma maneira a nos fazer entender as coisas. O Espírito de São Luís está lá, aqui no capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Uma instrução acerca dos limites da reencarnação. E São Luís diz a Kardec, lá em Paris, no ano de 1859, conforme o mundo em que é levado a viver, o espírito reveste o envoltório apropriado à natureza desse mundo. Mas vai transformando-se, vai elevando-se. Se for desprendido, a gente já falou disso tantas vezes, né? Espero que os guarda-roupas estejam ajudando a ser desprendidos. Se for desprendido, vai tomar missões cada vez maiores. Se considerar do ponto de vista material, a encarnação, tal como se verifica na Terra, pode-se dizer que ela se limita a mundos inferiores. E aí a pergunta que não quer calar. Em mundos inferiores vivem que tipo de espíritos? Alternativa A, superiores. Alternativa B, inferiores. Alternativa C, mais ou menos. Alternativa D, inferiores, inferiores, inferiores. E a E é 4 vezes inferiores. Bom, eu assinalo com certeza a alternativa E. Espíritos que estão no início da sua trajetória. Imperfeitos, como somos. O problema é a gente se achar perfeito e o outro imperfeito. Todos somos. Se a gente compreender isso, vira uma beleza. É invariável o número de encarnações para todos os espíritos, e os espíritos respondem, não, não. Quem anda rápido, cara, esse vai embora como um foguete. E como é que eu faço para andar rápido, Nazil? Ir na academia? Sim. Academia espírita. Como é que é isso? Botar esse conhecimento todo no seu interior e praticá-lo o dia todo. O cara me pisou no calo. Sorria para ele. Puxa vida, tem um maior no outro pé, ainda bem que você não acertou. Pronto, sorria. Entrou na sua frente, mas o senhor está com pressa, não é? Que bom, eu não estou. Eu costumo sair para vir ao banco, sempre sem pressa. Sabe, lá fora um calor danado, aqui esse ar gostoso, bancos para a gente sentar, é uma alegria estar aqui. Vai, pode ir na frente, quer meu número? Não, senhor, desculpa. Não, imagina, vai embora. Toca o barco. Ficou com o meu namorado, melhor para ele. Todo mundo que busca um príncipe acaba encontrando o sapo. Então, deixa que siga. Sorria para as adversidades.
Encare-as de uma visão de quem já saiu da limitação. Estou enfermo, sim, todos os corpos se enfermam. É da natureza. Mas se vai acontecer de eu morrer, esta é a surpresa. Todo mundo vai achar que você está morto. E aí talvez você até descubra que as pessoas não te queriam tão bem como você imaginava. Nossa, aquela moça... Isso, exatamente. Mas ele pensa isso de mim, pensa exatamente assim. Porque a gente dá uma disfarçada, né? Nossa, o seu cabelo ficou ótimo. Que coisa horrível, né? Mas você não vai dizer isso. Que maravilha, essa sua roupinha, modelo, tamanho 42, no seu corpinho 60, está cabendo um horror, né? É uma pena que a barriguinha salta, claro, só uma coisa tênue, né? Que chama pouco atenção. Nossa, chuchu com jiló é meu prato favorito. Como você adivinhou? Ah, você também é vegetariano, que bom, vou comer alegre, né? Pensando no quê? Bom, vai de cada um, né? Espero que não seja em coisa lá muito trevosa, mas está pensando ali. O fato, meus amigos, é que nós podemos acelerar. E eu vou ser honesto para vocês, como já fui em outras vezes, notadamente quando aqui tive a chance, a pedido do Leopoldo, de falar sobre a desencarnação de Allan Kardec em 31 de março último. Nunca, talvez, nas nossas experiências enquanto espíritos, na realidade terrestre, pudemos ter acesso às informações que temos tido a oportunidade de ter. Nós podemos sair da presente reencarnação muito, muito melhores do que entramos. Primeiro, pelo conhecimento. Agora, não dá para deixar o conhecimento embalado assim. Para vender, tudo certo. Mas é abrir e devorar. Nazil, mas como é que eu vou fazer isso? Com esse tamanho aqui, dá para pôr no bolso. Eu já vejo o camarada andando com um tablet e falando, né? Eu me lembro que o meu primeiro celular pesava tanto que não dava cãibra, né? Então a bateria durava daqui até Duartina. Depois eu tinha que ir até Marília, levava 4. E andava com os bolsos repletos de bateria. Tarja assim, tarja assado. Olha, agora saiu uma nova que você fala meia hora sem parar. Era uma alegria. E o sujeito hoje anda na rua com um tijolo, falando ali, todo alegre, né? Isso cabe no bolso, na bolsa. Tem um minuto de folga, abre e conhece. Se informa, para quando retornar a oportunidade, voltar à vida espiritual, não chegar lá desinformado, precisando ser conduzido a uma reunião mediúnica. Porque o sujeito está tão desinformado acerca da realidade que é a verdadeira, que ele acaba precisando de alguém que o oriente. E quem é que vai trazê-lo aqui? Geralmente os parentes. Ele vai lá, começa a incomodar muito, aí o parente que não pensa, vou pôr lá no centro. Quem sabe tira esse encosto que está comigo. O encosto é aquele amigo, aquele parente, aquela criatura que você passa pensando nele o dia inteiro. Nossa, como eu lembro do fulano. É verdade, está aí com você, né? E aí, o que eu faço? Agora nada. Dá para mandar ele embora? Não, você não era amigo dele. Essa coisa que eu não consigo entender, vocês já me viram falar nisso. Ama o pai e a mãe de paixão, mas na hora do sepultamento, nem vou chegar perto. É verdade, não precisa beijar o corpo, porque o corpo, mas é bom ter um pouquinho de consideração, porque o espírito está ali captando tudo aquilo que você está pensando. Não é a linguagem dos espíritos, a do pensamento, das vibrações. E o que vai acontecer, pergunta Kardec, quando nós superarmos todas as encarnações? Seremos espíritos bem-aventurados, espíritos puros. Quer dizer que tem um número de encarnações? Não, nós já ouvimos falar que não. O que existe é esforço de cada um de nós,
Na questão de número 261 do próprio Livro dos Espíritos, na questão de número 113 dessa mesma obra, nós temos a informação, primeiro, sobre o que são espíritos puros. Está na 113, nós já estudamos. São aqueles que são completamente despojados de impurezas. Não foram criados à parte, como equivocadamente os homens insistem em dizer. Existem anjos que Deus criou. Mentira. Mas isso... Mentira. Deslavada mentira. Irracionalidade pura. Nega a Deus, e o que nega a Deus é mentira. O que nega a Deus é mentira. Venha com a roupagem que vier. Deus não cria seres à parte. Pode. Eu não estou discutindo se ele pode ou não. Estou dizendo que racionalmente, e nós não somos avançados na racionalidade, mas já entendemos isso, ele não tem privilegiados. E não é bobo, porque também se divulga que um deles que era, que queria, que foi, que almejava, e ele não sabia. Planejou uma coisa contra ele, se juntou a legiões. Vai criar história para a criança dormir, e que sejam politicamente corretas. Porque também criar a história de uma avó que fica na floresta abandonada é politicamente incorreto. E a criança que não distingue o lobo da velha, somos nós quando acreditamos numa bobagem dessa. Que Deus cria, que outros se rebelaram, e nós temos Satanás, o demônio, o mal. O mal é ignorância. E na ignorância nos querem manter, quando nos demonstram ou não nos demonstram essa realidade tranquila. O espírito precisa avançar. Chegará a ser puro quando superar as provas, na 261, nas provações por que lhe cumpre passar, para atingir a perfeição. Tem o espírito que sofrer tentações de todas as naturezas. Tem que se achar em todas as circunstâncias que possam excitar-lhe o orgulho, a inveja, a avareza, a sensualidade, etc, 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 etc. E a resposta é lógica: não. Não. São criações daqueles que querem insistir e persistir na ignorância e no mal. Mas eu quero acelerar. Ótimo, está aqui. Aquele que se deixa arrastar pelo mau caminho vai encontrar mais um espírito. Pode, pelo seu esforço, superar todas as adversidades e as más inclinações. É isso que nós precisamos fazer, meus amigos, todos os dias. Identificar as nossas más inclinações, mas ser honesto. Não adianta tentar tapar a luz do sol com a peneira. Honesto, eu preciso me corrigir aqui. E vou me corrigir. Eu não posso mais ter esse tipo de falha. E não vou tê-las. Mas e se representar? Só vai representar uma coisa: o nosso progresso. Aí sim, a gente vai poder sentir uma satisfação imensa de ter vencido a reencarnação, vencido as dificuldades e adentrar a realidade espiritual completamente convictos de que fizemos o melhor da nossa parte. As experiências, meus amigos, que tivemos estão reveladas nas nossas ideias, nos nossos comportamentos. Fui a personagem do passado que acho que fui, foi relevante. Foi importante, serviu a humanidade, não era poderosa. Os poderosos costumam levar uma carga imensa de arrependimento para a realidade espiritual. Se não leram, dê uma olhadinha num trabalho escrito por Wanda Canuti, através do espírito Essa de Queiroz, mas não espere o Essa de Queiroz, que nós encontramos lá nas leituras, por exemplo, de O Crime do Padre Amaro. Ele mesmo diz na abertura do livro: cuidado, amigos, eu também mudei. E a minha linguagem é mais simples. Vejam lá a história de Getúlio Dornelles Vargas. O poderoso,
que volta à realidade espiritual, levando consigo o sofrimento da atitude que tomou, das posições que adotava. A doutrina espírita é isto. Esta gama de informações, todas dispostas para que sejamos melhores. Convites não chegam, não passam, né? Não deixam de ser ofertados a nós todo instante. O problema é deixar passá-los e a gente perder a chance de crescer.